Olá! E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre o leque de opções que a Faculdade de Direito nos dá no que se refere à quantidade de profissões que podemos exercer se a gente fizer a Faculdade de Direito. Então fique até o final do vídeo porque eu tenho certeza que a quantidade vai te surpreender e eu vou falar sobre cada uma dessas profissões. Antes de começar o vídeo, eu já quero te pedir para deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui. Então vamos ao conteúdo. Sempre que você falar para alguém que você vai fazer faculdade de Direito, a pessoa muito provavelmente, porque isso aconteceu comigo diversas vezes, vai te dizer de que há um leque de opções para quem escolhe fazer a faculdade de Direito, para quem escolhe cursar o Direito. Mas eu vejo que muitas pessoas não entendem o significado desse leque, até onde é o limite desse leque e como que você faz para realmente ter esse leque aberto para você. Mas eu gostaria de desmistificar algumas dessas profissões e fazer com que vocês entendam que cada uma dessas profissões, elas se encaixam uma nas outras, mas cada uma tem a sua função, o que significa que cada um pode chegar até um limite, até que o outro chega até um limite e o outro chega até um limite, se é que vocês conseguem entender dessa forma. A primeira profissão que eu resolvi falar é a profissão do advogado, lógico. Primeiro, porque as faculdades de Direito, muito embora abram um leque realmente de opções após o término da faculdade, de fato, elas são direcionadas para o exame de ordem. E se você não sabe no que o exame de ordem consiste, eu vou te explicar. Se você estiver na faculdade no último ano, ou seja, o penúltimo e o último semestres, ou o último ano, ou assim que você terminar a faculdade, você já pode fazer o exame de ordem. O exame de ordem é uma prova que possibilita, ele testa todos os seus conhecimentos e vê as suas qualidades para ver se você realmente pode ser um advogado e consegue atuar com excelência. Porque imagine só, se existem muitas faculdades de direito, muitos estudantes de direito, imagina se terminando a faculdade a pessoa já fosse um advogado. Isso faria com que a classe dos advogados fosse desmerecida. Como a gente sabe que dentro de faculdade tem muita gente que cola, muita gente que não faz as atividades e ainda assim passa, imagine se esses profissionais se tornassem advogados sem ter que passar por uma aprovação. Fora realmente a quantidade de gente, que eu já tinha mencionado. E o exame de ordem consiste em duas provas. A primeira prova é uma prova mais objetiva, de alternativas, são 80 questões, e para a pessoa ir para a próxima etapa, ela precisa acertar metade da prova, que são 40 questões. É uma prova dificílima, então deem valor se vocês virem alguém que passou aí na OAB. A segunda fase acontece cerca de 2 meses depois da primeira fase, e a pessoa só vai para a segunda fase quando passa na primeira fase. Na segunda fase já é uma prova subjetiva, uma prova dissertativa, em que consiste numa peça que a pessoa precisa fazer, como se tivesse alguém sentando na frente dela e dizendo qual que é o problema. Ah, doutor, aconteceu isso e aquilo comigo. E aí tem esse problema, que a gente chama de problema, e a gente tem que dar a solução para esse problema. E a solução não significa o êxito da ação, tá? Quero deixar isso muito bem claro, porque o advogado, inclusive, não pode prometer êxito da ação. O que acontece é que ele vai informar se isso realmente é um problema juridicamente, e sendo um problema, se tem como judicializar de alguma forma, ou seja, entrar com uma ação, o que a gente chama de propor ação. Ou de repente fazer uma interposição de algum recurso, se já existe um processo em andamento, ou então impetrar com algum remédio constitucional, como por exemplo o mandado de segurança, o habeas data. Lógico que tudo isso vai depender da área que a pessoa escolheu para fazer a segunda fase. No meu caso, eu escolhi fazer a segunda fase em direito civil. Então, todos os problemas eram relacionados ao direito civil. E aí tem constitucional, tem tributário, penal, trabalhista, enfim. E além dessa peça que precisa ser feita, tem também as questões. E aí, a pessoa que fizer a segunda fase precisa responder essas questões de forma dissertativa também, não é alternativa.
E aí, se a pessoa passar nessa fase, entre o edital, a primeira fase e a segunda fase, até sair o seu número da OAB, muito provavelmente vai uns 5, 6 meses entre todos esses trâmites. A remuneração de um advogado varia muito, depende se o advogado vai trabalhar para alguém, se vai trabalhar à parte. E se ele trabalhar à parte, como autônomo que a gente fala, né? Isso significa que ele só vai ganhar se ele correr atrás, se ele realmente buscar. É a relação de autônomo. O que ele trabalhar, ele ganha. Se ele não trabalhar, ele não ganha. E dentro dessa profissão existem vários nichos que o advogado pode atuar. Ou ele pode ser generalista, ou seja, ele vai atuar com várias demandas que chegarem lá no escritório, ou ele vai ter realmente um nicho. Como, por exemplo, eu que trabalho apenas com direito contratual e lei geral de proteção de dados. E aí tem os advogados que trabalham com direito da família, com direito do trabalho, com direito tributário e por aí vai. São muitas áreas que o advogado pode trabalhar. Tem um vídeo que eu falei também sobre carreira de advogado. E se você quiser saber um pouco mais, eu deixarei linkado aqui no card. E vamos para a próxima profissão, que é a profissão do magistrado, o que chamamos de juiz também. Pode ser chamado de magistrado ou de juiz, são sinônimos. É justamente nessa parte que eu queria chegar, que a função do juiz é aplicar a lei em determinados casos. A forma como ele vai decidir numa ação, a forma como ele vai atuar dentro de um processo, vai depender do advogado, porque dentro do fórum do Poder Judiciário existe a movimentação processual. E o advogado só vai conseguir atuar nos limites do pedido do advogado. Então, tem muita gente que diz: eu adoraria ser juiz para poder decidir as coisas do jeito que eu acredito ser certo e tal. Mas, gente, isso não acontece, porque o juiz, ele só pode decidir nos limites do que for pedido dentro do processo da ação. E quem é que faz os pedidos? Os advogados. Se o juiz decidir a mais do que não está no processo, então vai ter um grande problema e muito provavelmente essa sentença será anulada pela segunda instância, que é o Tribunal Superior ao do Fórum. Eu vou falar dessa forma porque eu acho que é mais fácil de entender. Mas é claro que, muito provável, se o advogado fizer um trabalho muito bem feito, o trabalho do juiz, muito provavelmente, também será muito bem feito. Mas é bom que vocês se lembrem que tem certas coisas que o juiz também não pode fazer no processo sem que haja provocação ou manifestação de alguma das partes. Mas o juiz, sim, ele vai decidir todo o processo, ele vai ter que ser um profissional dotado de imparcialidade, significa que ele é uma balança, ele não pende mais para um lado do que para o outro, e ele vai averiguar as histórias e ver qual que é a história verdadeira, de acordo com as provas, e assim decidir e pôr fim ao processo. Ou pôr fim a uma fase do processo, que é a fase de primeiro grau. E como juiz, nós temos vários tipos de juízes também. Nós temos o juiz estadual, que são aqueles que ficam naqueles fóruns estaduais, e eles lidam com causas mais comuns, como por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, alguma questão consumerista, ou alguma questão em relação a danos morais, danos materiais, batida de carro, questões contratuais também vai para esse juiz, direitos de família e sucessões. Aí nós temos o juiz federal, que fica no Tribunal Regional Federal, e eles lidam com questões, processos de que tenham algumas peculiaridades que fazem com que o processo deixe de ir para estadual para ir para federal, como por exemplo, se uma das partes constar a união, se estiver constando, por exemplo, a autarquia ou ainda alguma empresa pública federal. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os requisitos para ir para a Justiça Federal, em vez de ir para a Justiça Estadual, é só você dar uma olhada lá no artigo 109 da Constituição Federal. E ainda nós temos os juízes do trabalho, que também são juízes federais. E esses juízes ficam no Fórum Trabalhista ou, como comumente falamos, na Justiça do Trabalho. E esse juiz trabalha exclusivamente com o direito do trabalho. Então, tudo que estiver relacionado com o direito do trabalho,
pagamento de INSS, FGTS, saldo de salário, horas extras, todas essas questões trabalhistas vão para o juiz do trabalho, para o fórum trabalhista. Para ser juiz do trabalho, precisa ter 3 anos de prática jurídica após a conclusão da faculdade e tem que demonstrar alguns requisitos que devem ser cumpridos durante esse período. E aí sim, a pessoa está apta a fazer a prova, que tem várias fases também. Passando nessa prova, aí sim se torna juiz. Mas como eu disse, são várias etapas da prova. Porém, tem esses requisitos e só com concurso público. Eu sei que em filmes geralmente mostram que a pessoa só se torna juíza depois de uma eleição, essas coisas. Mas a gente não pode confundir o sistema jurídico dos Estados Unidos, que é a Common Law, com o sistema jurídico brasileiro, que é a Civil Law. A gente não pode confundir a forma como as pessoas trabalham dentro desse sistema jurídico também, que lá é por eleições e aqui, para se tornar um juiz, precisa sim passar na prova, ou seja, não tem como ser quem indica. E a próxima profissão que eu escolhi para trazer aqui, a terceira profissão, é a profissão do procurador. Procurador também existem vários tipos de procuradores que eu vou explicar. Porém, eu vou explicar a ideia do procurador. O procurador, ele é como se fosse um advogado de alguém, mas não de pessoas necessariamente. Como, por exemplo, o procurador do município, o procurador municipal, ele é o advogado do município. Significa que se houver alguma demanda, algum processo contra o município, por exemplo, a pessoa cai na calçada porque tinha um buraco ali que a prefeitura deveria ter regularizado, então ela decide processar a prefeitura, já que agora ela está impedida de trabalhar, está impedida de exercer qualquer função, já que tem que ficar em casa devido a todos esses traumas que teve por causa da caída na calçada. Então, ela processa o município e quem que vai defender o município? É o procurador municipal. Então, no processo, muito provavelmente, vai ter o procurador, o advogado e ali no meio, para decidir toda essa demanda, o juiz, que deve ser dotado de imparcialidade. E aí nós temos também o procurador estadual, que agora você já entendeu o que é um procurador municipal, então você já sabe o que é um estadual. O procurador estadual vai defender as demandas relacionadas ao estado. E tem várias repartições dentro da procuradoria. Aqui na Procuradoria do Estado de São Paulo, que eu tive prazer de trabalhar como estagiária, eu trabalhei no núcleo de terceirização subsidiária trabalhista. Então, todas as demandas que tinham o Estado como terceiro da relação, em relação subsidiária, ou seja, a preferência que outro pague, se não pagar, aí sim é o Estado que tem que pagar, que tem que arcar com essas custas, então ia para esse núcleo. E era o núcleo que eu trabalhava. Lá também tinha o núcleo trabalhista, o núcleo dos precatórios. E aí tem todas as divisões, porque o Estado tem bastantes processos, tanto dele como autor, quanto dele quanto réu. Não estou falando que o Estado está errado. Existe um processo justamente para isso, para ser decidido quem é que está certo na relação. A quarta profissão que eu trouxe é o promotor de justiça, que fica no Ministério Público. Geralmente, quando tem ações em que envolvem menor de idade, por exemplo, são processos que tem que ter o Ministério Público para saber se os direitos do menor estão sendo respeitados. O promotor de justiça, ele promove a justiça. E pelo que eu me lembro, na época que eu trabalhava lá no fórum, também fiz estágio no fórum, um dos melhores estágios que eu já fiz, diga-se de passagem. Eu lembro bem do Ministério Público, que tem 2 divisões, né? Tem a parte que faz o criminal, tem a parte que faz civil. E aí do criminal vocês já devem imaginar mais ou menos como que funciona. O promotor, ele vai defender aí a sociedade. Não que isso seja muito diferente do promotor que atua na área civil. Tanto o procurador quanto os promotores de justiça também precisam fazer um concurso público, que também são várias etapas. E a outra profissão que eu trouxe, já esqueci a numeração que eu tô, mas é de delegado de polícia.
É até interessante falar agora do delegado de polícia, para vocês verem como um trabalho depende muito do outro trabalho. O delegado de polícia, ele atua na fase administrativa, de procedimentos administrativos, como, por exemplo, a parte de boletim de ocorrência, o inquérito policial, e ele vai gerenciar a delegacia. E dentro de uma delegacia existem vários delegados. Tem 2 delegados, né? O delegado titular e o delegado substituto. Porém, para ficar fazendo boletim de ocorrência e vendo o que está acontecendo lá no balcão, nessa parte mais urgente da delegacia, que fica vendo questões de flagrante, conversa com vítimas lá na hora, precisa ter um delegado. E aí é um delegado por dia que faz um plantão lá deles. Então, geralmente, dentro de uma delegacia, tem pelo menos 3 delegados. O titular, o substituto e o plantonista. E eu tô falando da forma como eu vi que acontecia, não significa que isso seja regra. De repente, numa cidade mais pacata, seja uma regra diferente, ou de repente, numa cidade que tenha uma demanda muito maior, de repente pode ser que tenha mais de 3 delegados, pode ser. E para você saber um pouco mais sobre isso, você pode verificar lá no Google para saber melhor o funcionamento. E para ser um delegado também precisa fazer concurso público, não basta querer ser advogado, se inscrever em algum lugar, não, tem que fazer prova. Também acredito que não seja apenas uma prova. Você já está vendo que no direito tem muitas provas que precisam ser feitas para que você consiga abrir realmente esse leque de opções. E não para por aí. Eu resolvi trazer 2 profissões que não dependem de concurso público, apenas o fato de você fazer direito, de você ser, de repente, só graduado em direito, para que você consiga atuar nessas profissões, como, por exemplo, o de assistente jurídico. O assistente jurídico atua em processos, ele não pode assinar processos, porque ele não tem capacidade postulatória que o advogado tem, o que significa que a assinatura dele não é válida dentro dos fóruns, enquanto do advogado sim. E eu vejo que tem muita gente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, contratando assistente jurídico desde o 7º semestre. A outra profissão que também não depende de concurso é analista jurídico. Para ser um analista jurídico, é preciso ter maiores expertises do que o assistente jurídico e precisa necessariamente ter terminado a faculdade de Direito. E aí já dá para imaginar que o analista jurídico recebe provavelmente mais do que o assistente jurídico. Mas essa questão de ganhar mais, ganhar menos, vai depender da empresa em que a pessoa estiver, tanto assistente como analista, e há quanto tempo ele estiver trabalhando dentro dessa empresa também. Se for um analista que já está ali há muitos anos dentro da empresa, claro que ele vai ganhar muito mais do que um analista que acabou de começar ou que um assistente jurídico. Eu quis realmente com esse vídeo focar mais nas profissões mais tradicionais da área do direito e para vocês verem que depende sim de vários requisitos para que você consiga se investir naquele cargo, para que você consiga trabalhar de determinada forma, em determinado lugar, que não basta querer. Realmente o direito, ele abre um leque de opções, mas esse leque é uma escada que você tem que subir, que nossa, é aquela escada íngreme, sabe? Temos a opção? Temos a opção, mas depende de N fatores para que a gente consiga entrar no requisito para poder exercer aquela determinada profissão escolhida. Não basta apenas querer ou terminar a faculdade de Direito, mas é interessante que vocês saibam dessas profissões e aí eu quis explicar um pouquinho mais sobre o advogado, o promotor de justiça, o delegado, o procurador e mostrar que tem muito mais do que isso também. E se você estiver no começo da faculdade ou de repente até no meio, no final dela, não tem problema, mas se for possível, faça estágio na área do direito, experimente, por mais que você diga não gosto de tal coisa, mas se você tiver oportunidade, vá e faça, porque na realidade você só vai saber se você experimentar. E muitas vezes você vai achar que você quer determinada coisa e quando chega lá, trabalhando com isso, você vai perceber que não faz sentido, não é compatível com o que você busca. E como que você vai saber se é o que você busca se você não experimentar? Então, experimente, trabalhe em diversos lugares, como eu trabalhei, para você saber se é isso que você realmente quer, se tem outras coisas que se encaixam no seu perfil.
E é sobre isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações. E se você tiver mais alguma dúvida, é só você me deixar aqui nos comentários. Se tiver mais alguma profissão que eu não falei, você pode falar aqui no comentário também. E compartilhe a sua experiência aqui. Diga o que você já fez, onde você trabalhou, que eu quero conhecer um pouquinho sobre você também. Então até o próximo vídeo. Tchau!